Olá, olá, boa noite, engajados e engajadas e seguidores aqui do Instagram. Olha, agora eu tô falando normalzinho com vocês porque eu ainda não tomei o remédio, então eu estou totalmente são para poder conversar com vocês. Mas eu estou vindo aqui porque eu gravei um vídeo hoje à tarde a falar sobre minha patologia e sobre o meu estado mental atual. E muitas pessoas relataram que estão passando pelos mesmos tipos de transtorno e que estão passando pela mesma situação. Então eu me senti no dever e na responsabilidade de também estar passando um pouquinho da minha experiência para essas pessoas também que estão nesse lapso como eu estou, para poder se encontrar e poder ajudar a fazer alguma coisa, algo benéfico para a sociedade. A primeira coisa é você reconhecer em você próprio que o problema está em você. O segundo ponto é você tomar coragem depois de reconhecer e buscar por ajuda, primeiro com seus pais. E depois buscar essa ajuda com os profissionais, que aí é a parte mais difícil, porque eles entendem do assunto. Então, a minha primeira tentativa foi com um psiquiatra particular. E ele me deu o primeiro diagnóstico, que foi esquizofrenia e transtorno bipolar crônico. Aí tudo bem. Aí eu falei assim, mãe, eu não quero ficar só na opinião de um não. Mesmo assim, ele passou um receituário todo direitinho, bonitinho, eu até postei para vocês aí, o primeiro receituário que eu tive. Aí depois eu fui num público, para ver se o tratamento era o mesmo, para ver se dava a mesma referência de patologia. E no segundo, a mesma coisa, esquizofrenia e distúrbio de bipolaridade. Aí eu falei, olha, duas pessoas a dizerem isso. Talvez elas não estejam erradas. Foi quando eu marquei a consulta com um outro doutor muito famoso lá de Belo Horizonte, que ele vem atender aqui em Patinga e ele atende no setor público aqui de Patinga. Vou até falar para vocês, na Univasso. Porque eu não tenho vergonha de falar para vocês que eu vou tanto no lugar de rico quanto no lugar de pobre. Eu não tenho esses patamares, esses preconceitos. Eu acho a maior hipocrisia do ser humano falar que o sistema público é ruim e achar que tudo lá fora é melhor. Mas vamos voltar aqui de novo. Aí o terceiro psiquiatra disse a mesma coisa. Esquizofrenia traumática, ele já acrescentou traumática, e transtorno de bipolaridade crônico. Todos os dois casos são crônicos. E eu perguntei assim, doutor, você me definiu direitinho, você disse direitinho o que eu sinto e até comentou do suicídio sem eu abrir a boca, mas eu gostaria de saber e gostaria de uma resposta bem clara do senhor. Será que um dia eu vou saber o que é ser feliz? Será que um dia eu vou saber o que é amar e ser amado? Porque até hoje o que está diante de você aqui é um personagem. É o Rafael politicamente correto, é o Rafael que não faz coisa errada para não ter punição, é o Rafael que tem o equilíbrio de saber o que é certo e errado para não ter punição, mas um Rafael que é isento de qualquer tipo de sentimento. E quando eu falo qualquer tipo de sentimento, eu digo afetivo e familiar. Aí vocês vão falar assim, mas você falou que amava seu namorado. Olha, nos livrinhos de conto de fada dizem que a gente tem que falar que amou alguém, não é? Eu acho que eu mantive a minha relação de 10 anos, eu nunca traí o meu namorado de 10 anos, nunca o traí, nunca o maltratei, sempre o tratei bem, sempre estive ao lado dele e fui um marido impecável. Agora, se perguntar para mim, você o amava? Não. Ele era tipo para mim como se fosse um companheiro, um parceiro, um amigo, um companheiro de jornada. Número 2, o que morreu nos meus braços. Eu senti por esse uma grande amizade, não amor. Mas também como é que eu posso falar que sentir amor se é um sentimento que eu nunca senti? Em criança eu era espancado e maltratado. Meu pai era um sargento militar que resolvia tudo no soco e na pancada e na chantagem emocional. Minha mãe não podia fazer nada porque nessa época a mulher tinha aquela coisa de submissão ao homem. Não tinha dessa de ligar para a polícia e denunciar espancamento.
Na escola eu era taxado como bolha assassina, Free Willy, Orca, Bolão 70. Por ser gordo eu era humilhado e tudo mais. Era obrigado a tirar notas perfeitas, porque senão, quando eu chegava em casa, eu era obrigado a comer um prato de repolho ou um prato de cebola. É por isso que eu detesto repolho e cebola e não posso nem ver à frente essas coisas cruas. Porque meu pai ficava com um cinto do lado falando, se você vomitar, apanha. E tinha um outro detalhe, ele falava comigo, olha, brigou na escola, se apanhar, vai apanhar em casa também, vai apanhar 2 vezes. Então era um regime que eu não sabia o que era amor. E por mais que minha mãe tentasse ser pai e mãe ao mesmo tempo e dar esse amor, ela não conseguiu. Então eu me tornei uma pessoa fria, eu me tornei uma pessoa isenta de sentimentos. Eu não tenho remorso, eu não tenho culpa, eu não tenho esses sentimentos. Espero, com o tratamento, e espero que com as sessões de psiquiatria e psicologia englobada, eu consiga a voltar a ter esses sentimentos, que eu creio que em criança, em bebê eu posso ter tido, mas eu não me recordo de ter tido esse tipo de sentimento. Então, agregando isso tudo que eu disse e voltando à minha relação do meu falecido, eu estive com ele também junto, nunca o traí, sempre fui um marido impecável, sempre fui um marido daqueles de buquê de flores, caixa de chocolate, mensagens, eu te amo todos os dias, carinho, aquela coisa toda. Ou seja, eu fazia a pessoa se apaixonar por mim. E eu também me mostrava apaixonado. Mas na verdade, no meu eu não sentia nada. Eu posso dizer que eu tenho 39 anos e não sei o que é um orgasmo até hoje. E na minha época não é tão diferente da época de hoje, porque naquela época havia muito padrãozinho também, do homem musculosinho. E a gente só via eles na publicidade de cueca, que era da Zorba, da Johnson, que tinha aqueles homens musculosos na capa. Eu adorava ver essas cuequinhas. E não só isso. Havia também atores tipo Vitor Faisano, Edson Celulari, que apareciam, Estênio Garcia, eu acho que é esse o nome, apareciam sem camisa, com aqueles peitões malhados e tudo mais. Isso para mim, naquela época, era um sonho de consumo. Qual gordo que não queria ter aquele corpo e ser o bambambam? Porque na minha época, como não havia celular, não havia meio de comunicação, as pessoas eram mais populares, eram mais faladas, eram mais destacadas. A atenção estava mais voltada um para os outros do que propriamente para aparelhos de telefone, como a gente está fazendo aqui agora. Então, voltando ao assunto, o meu marido foi tratado a plumas, tipo um bebê. Ele, quando faleceu, eu tratei do velório, eu liguei para a irmã dele, eu tive que tratar de tudo, eu tive que tratar de procuração, eu tive que tratar de tudo que você pensar em mais alguma coisa para poder tratar do velório dele. Porque não foi fácil. Enterrar um estrangeiro num país estrangeiro é complicado. Eu só consegui porque eu tinha dupla nacionalidade já, eu já estava legalizado do país, podia rodar a Europa inteira, então eu era cidadão português, eu tinha autoridade de poder fazer o funeral lá, mas com autorização da irmã dele. Então fiz o funeral e tudo mais. Depois daí eu tive um namorico, sim, com outro rapaz. Até tentei gostar desse rapaz, mas a personalidade minha dele era muito diferente, sabe? Sabe quando a pessoa é muito torta? Precisa porque é para direita e tem que ser para direita? Carneiro, ariano, basta, não precisa falar muito. O ariano com o leonino, você imagina o que dava. No entanto, a grande desilusão foi que nós tínhamos feito um plano de vir os dois aqui morar aqui no Brasil, e na primeira oportunidade que eu descubro, ele já estava me traindo com outra pessoa. Aí eu meti um chifrão nele mesmo, bonito. Eu traí ele direitinho com um menino que chama... não vou citar nomes aqui, porque dá problema. Mas eu chifrei ele com um rapaz que é personal trainer aqui em Patinga, muito conhecido, todo bombado, todo musculoso, moreno, gatíssimo. Aí eu me vinguei. Mas eu não consegui gostar dessa pessoa aqui em Patinga. E olha que tinha muita gente querendo e muita gente afim dele. Só que era aquela coisa, eu não sentia. A única pessoa que eu comecei a sentir alguma coisinha foi por esse ariano. Porque ele tinha a mesma preferência sexual que eu. Nós voltamos e terminamos 3 vezes até se assentar na questão sexual e um satisfazer o outro. Porque cada um era só um lado. E ninguém queria ceder. Então a relação não fluía.
Então foi onde eu consegui dar uma aberturinha no meu coração para essa pessoa entrar, e foi onde eu descobri que eu podia ter sentimentos. Mas chegando aqui nessa cidade, eu vi que isso tudo foi buraco abaixo, porque aqui você, mais ainda, você não sabe quem é quem gosta de você, quem é teu amigo, você não sabe quem está interessado em você, ou pela beleza, ou pelo teu corpo, ou pelo que você tem. E já levei várias pancadas, até de amigos, ok? Amigos e amigas, pessoas que eu depositei inteira confiança, me apunhalharam com a faca inteira, atravessando das costas ao peito. Mas eu não vou citar nomes. Então, eu passei por muita coisa. E esses transtornos todos que eu relatei para você é uma bagagem que eu já trago de trás e que vem comigo até agora. E só agora, depois de muito tempo, depois de trabalhar em Riachuelo, que eu descobri realmente que eu tinha esse problema. Foi quando eu perdi mesmo a estribeira e falei, eu vou pedir conta, chutei o balde, fui lá, xinguei a menina que tinha falado mal de mim pelas costas, xinguei ela de todos os nomes possíveis e imagináveis, sem ser agressivo, educado. Eu xinguei ela de tudo, mas sem descer do salto, porque uma coisa que eu não faço é descer do salto. Na classe eu xinguei ela de tudo que eu queria, subi a escada, peguei o uniforme, peguei minha mochila, fui lá e falei, ó, tô pedindo conta, tô indo embora, já não volto mais. E nunca mais voltei a pisar na Riachuelo. E talvez, se eu tivesse sendo tratado nessa época, eu saberia lidar com esses problemas. Porque lá trabalha-se muito com metas. E isso deixa uma pessoa já afoita, aflita. E se eu tivesse fazendo tratamento antes, já tivesse conhecimento dessa doença, eu talvez saberia lidar melhor, porque eu me sentia na obrigação de ser o melhor, eu me sentia na obrigação de estar no topo do quadro, eu me sentia na obrigação de fazer X cartões por dia, e quando eu fazia menos que aquilo, meu dia estava estragado, era tipo um transtorno compulsivo, e isso estava me desgastando, estava acabando comigo, e fora eu não conseguia ter um convívio com meus colegas, porque eu não conseguia interagir com eles, eu não conseguia comunicar com eles, por mais que eu tentasse me aproximar, mais eu afastava as pessoas de mim. Foi aí que eu descobri o meu transtorno. E daí pra frente você já sabe a história. E acabei ficando falado coisas e coisas e coisas, mas eu acho que com o tempo e com muita fé em Deus e com Deus me guiando, eu vou chegar a um grau de sabedoria para poder lidar com isso e ter uma vida exatamente normal. Não vou viver mais aqui em Patinga. Já praticamente desocupei o apartamento porque eu vou alugar para ir embora. Porque quando eu vim para cá, eu passei os apartamentos todos para o nome da minha mãe. Porque eu não tinha dinheiro na época lá em Portugal para poder fazer as escrituras cá. Eu tinha dinheiro para poder comprar os imóveis, então acabou ficando tudo no nome dela. Então eu estava juntando dinheiro para poder fazer as escrituras e passar as coisas para o meu nome. Mas infelizmente eu não pude terminar de fazer isso. Então eu espero terminar meu tratamento, ir embora para outra cidade, de ver outra vida, e onde ninguém tire foto de mim, onde que eu seja anônimo, onde que eu possa encontrar talvez a felicidade e o amor que eu tanto procuro. Tá bom, gente? Então fica aí a dica, e respondendo a vocês todos, se estiverem sentindo um bocado desses sintomas que eu passei para vocês e tiverem um histórico parecido, não se exaltem, não se hesitem de procurar a ajuda de um profissional, porque é muito importante e pode fazer total diferença e mudar sua vida drasticamente, como tem feito com a minha. Porque até então eu era uma pessoa que não tinha consciência dos meus atos, não tinha concepção do que eu era, da pessoa que eu estava sendo com os outros. Eu pensava em mim, eu era egocêntrico, eu era uma pessoa que só via a ponta do meu próprio nariz, não via mais ninguém e nem mais nada. E isso acaba deixando você uma pessoa triste, sozinha, solitária, e não é uma boa coisa. Então procure ajuda se precisarem. E se tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar, eu me coloco à inteira disposição para responder para vocês quaisquer que sejam as dúvidas sobre esse assunto. Porque como eu estou vivendo agora e ainda vou passar por muita coisa, eu tenho muita coisa a passar para vocês. Uma boa noite e muito obrigado pela audiência vossa. Grande beijo e obrigado.